pedagogo, psicólogo e pastor. Oséias Bispo, ele tem 54 anos, é um menino ainda. Casado com Maria Auxiliadora, tem 3 filhos. Pastor da Igreja Betesda, é o nosso entrevistado de hoje, com muita honra e com muito prazer. Na realidade, eu sou de uma terceira geração de evangélicos. Minha avó era assembleana, meu pai também é assembleano. Então, na realidade, eu nasci nesse contexto da igreja evangélica. Então, em 74, eu tive o meu encontro, de fato, com Cristo na cidade de Toritama, na Assembleia de Deus de lá. Foram 23 anos a minha experiência na Assembleia de Deus, de muito aprendizado, de muita amizade. Então, nós passamos 23 anos, iniciamos alguns trabalhos, somos pioneiros, inclusive, alguns trabalhos com jovens. Eu estive presente no 50º das Assembleias de Deus aqui em Caruaru, e fiz história, acredito que pude contribuir juntamente com a minha esposa, foi onde eu a conheci, foi lá na Assembleia de Deus. Então, foi um momento muito legal, eu achei muito importante para a minha vida. Foram 23 anos, de fato, como já tenho dito, que foi assim de muito aprendizado e de muito companheirismo, de pastores que passaram, que marcaram profundamente a minha vida. Enfim, 23 anos de muito aprendizado nas Assembleias de Deus. O pastor Ferreira é um pastor do coração, muito amoroso, mesmo diante de uma certa rigidez doutrinária, mas ele sempre tinha aquela palavra, digamos, de acolhimento, e eu me sentia muito pertencido à comunidade e ao ciclo de amizade desse pastor, que foi assim realmente marcante na minha caminhada de jovem e já jovem senhor também. Ele era um homem que gostava de presentear a gente com livros, ele recomendava a leitura de livros da Bíblia, e realmente ele teve essa influência, digamos assim, para a minha vida ministerial. Embora eu tenha essa vocação, quando eu nasci, meu pai inclusive disse: olha, vai ser o meu pastor. Então, mas o pastor Ferreira foi esse paizão que pôde me ajudar nessa caminhada vocacional e que certamente pôde compartilhar os seus conhecimentos ali nas Assembleias de Deus. Na realidade, é um pouco confuso, porque eu resisti bastante. Eu senti que havia algo diferente na minha vida, porque até nas minhas vendas eu não era tão comercial. Eu ia cobrar, fazer cobranças, e chateado porque a pessoa não tinha efetuado o pagamento, e acabava que, chegando no local, eu ia terminar fazendo uma oração pela pessoa. Então, alguém disse: olha, você vai ser pastor mesmo. Tanto é que eu deixei a empresa e me dediquei de tempo integral ao ministério. Então, foi uma chamada que aconteceu com muita resistência, já com mais de 30 anos, mas sempre voltado para lideranças, mesmo sem ser pastor, mas fui presbítero muito jovem, diácono muito jovem na Assembleia de Deus, e fui um auxiliar com 15 anos de idade, já era auxiliar de trabalho, dirigindo trabalhos nas Assembleias de Deus aqui em Caruaru. A Betesda não foi bem um convite, foi um conhecimento a partir do próprio Mensageiro da Paz, já que a Betesda ela era uma igreja filiada à CGADB. Por tabela, ela nasceu lá em Fortaleza e se filiou a uma Assembleia de Deus, e por tabela ela acabou também sendo filiada à Convenção Geral das Assembleias de Deus. Então eu não queria, saindo da Assembleia de Deus, eu queria uma outra Assembleia de Deus ou uma outra igreja que pudesse estar bem próxima da Assembleia de Deus. Foi quando eu conheci, a partir do próprio Mensageiro da Paz, o pastor Ricardo, e o que ela evidenciava, uma igreja leve, inspiradora, e acabou que eu fui, digamos, afetado positivamente, e foi assim que eu conheci a Betesda. Bem, a chegada da Betesda, ela teve o apoio da AMEAP. Nós fomos à AMEAP, falamos na época com o pastor Wilson, de saudosa memória. Ele apoiou, inclusive divulgou, nós participamos inclusive em dezembro, um mês só de fundação, uma passeata do Dia da Bíblia, e nossa igreja participou com os poucos membros que nós tínhamos. Então, assim, nós fomos muito bem acolhidos, até porque a proposta da Betesda, desde o primeiro momento e continua, foi de somar com as igrejas. Sabemos das compreensões, sabemos das diferenças que temos, e ela foi mais uma proposta, digamos assim, do Reino de Deus, para que alguém pudesse, de repente, se coadunar com essa proposta e fazer parte da Betesda. Mas em nenhum momento a gente veio para dividir, tanto é que ninguém que faz parte da nossa comunidade hoje, e eu digo isso alto e bom som, para tantos quantos vão estar nos assistindo agora,
que certamente nós nunca convidamos ninguém de outra igreja para fazer parte aqui na Bethesda. Eu tenho isso, posso dizer isso abertamente, com toda tranquilidade. Os que vieram por espontaneidade, foram acolhidos, mas entendendo sempre que Bethesda não é para dividir igrejas, mas para somar com as demais igrejas e ser expressão do reino de Deus. Nós iniciamos aqui em Caruaru algumas coisas pioneiras. Por exemplo, quando iniciamos, aí parece até redundante, porque não havia em Caruaru o trabalho com os surdos, igreja evangélica não havia. Era algo assim, só uma sinalização aqui e acolá, mas a Bethesda iniciou um trabalho aqui. Hoje nós temos o Ministério de Surdos, que tem à frente o competentíssimo, mestrando nosso querido Laerte, juntamente com sua esposa Janaína, o Josenildo e outros que fazem parte do Ministério de Surdos aqui na igreja. Também iniciamos o encontro de amigos. Não havia em Caruaru, havia para casais, para jovens, e os amigos ficavam soltos. Então nós também trouxemos para Caruaru. Então somamos, contribuímos, queremos contribuir, entendendo que Bethesda é um lugar da misericórdia divina, do acolhimento. Temos nossas diferenças, as nossas compreensões, mas o objetivo é o mesmo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e entendendo que as pessoas precisam ser acolhidas num ambiente que seja de leveza, de inspiração e não de imposição, mas de muita graça de Deus. Olha, eu acho que na minha época, e eu não sou tão velho assim, mas digamos há uns 30 anos, como eu falei, com 15 anos eu já era dirigente de trabalho, havia, para mim, as pessoas eram mais coesas no que diz respeito a estar na igreja, havia mais esse senso de pertencimento, de comunidade. E hoje a gente vive um fenômeno que inclusive é reconhecido pelo próprio IBGE, e certamente os colegas e as igrejas têm realmente visto, que é o desigrejamento. Então parece-me que há um pouco menos de compromisso. Enquanto alguns têm assumido compromisso, e aí ressalvas podem ser aqui feitas, ressalvas, mas nós temos visto que é uma certa mudança. Eu diria que havia mais compromisso, as pessoas faziam mais trabalhos. É claro que também são outros tempos e a gente tem que se coadunar com as realidades, digamos, dos dias atuais. Mas uma coisa que eu posso assim destacar é justamente esse fervor de estar mais na igreja, de participar dos cultos, do envolvimento, do compromisso, já que naquela época já se falava que era 20 fazendo e 80 olhando, era o 20-80. Mas parece que hoje esse 20-80 já, eu diria que são 5 e 95. E olha que daqui a um tempo só o pastor. E eu acho que a igreja precisa se redescobrir no seu ministério pastoral. Tem o ministério do pastor na igreja, mas precisa também do ministério pastoral da igreja, onde todos são responsáveis e devem fazer esse trabalho de Deus, abraçando essa causa e tendo uma conversão de fato à causa de Cristo. Eu acho que, como você bem colocou, perdeu-se o foco, perdeu-se o objetivo. O Evangelho é justamente um convite, uma provocação a que nos tornemos mais humanos. E nesse processo de humanização, nos aproximarmos das pessoas, de sermos, por exemplo, de sermos incomodados pela injustiça social, por tantas coisas que nós vemos, descasos, e certamente não termos essa ostentação, vivenciarmos essa ostentação, onde se valoriza muito mais o templo, e quando na realidade precisamos olhar para as pessoas como amadas e devem ser acolhidas, e sermos nesse reino de Deus, expressão do reino de Deus, as mãos, sermos os ouvidos, a boca de Deus, para que essas pessoas possam ser de fato alcançadas. E eu vejo que há hoje uma espetacularização da fé. A fé, ela passa para muitos segmentos como espetáculo, pirotecnia, e é o que nós vemos hoje, quando na realidade a essência do Evangelho, da aproximação do outro, desse outro que precisa ser cuidado e acolhido, muitas vezes ele é muito mais visto como algo mercadológico, onde ele é acolhido, muito mais se pensando no que ele pode fazer ou dar para a igreja no sentido financeiro. Não sou contra que se dê, que se contribua com a igreja, porque a igreja é feita com a ajuda de todos. Mas quando se coloca isso como prioridade e colocando isso para a construção de templo, ou vendendo, ou por que não dizer uma volta às indulgências nesses nossos tempos modernos, é perder a essência do Evangelho, que é um convite a se viver toda a simplicidade, mas com profundidade, de tal forma que as pessoas sejam alcançadas e valham muito mais do que templo ou qualquer outro bem que possamos aí construir. Na realidade, eu sempre quis entrar na academia, tinha feito teologia pelo STPN,
o Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, mas eu queria ampliar, entrando numa academia. Se você me permite, antes de falar dessa última graduação, mas em 2007, com mais de 40 anos, eu cumpri o desejo, alcancei realmente o sonho de entrar numa academia, que foi justamente na FAFICA, e fiz pedagogia. Mas eu queria também ainda ampliar, porque além das competências, eu queria saber dos limites no que diz respeito a questões psicológicas. Eu tinha feito psicologia pastoral, 1 ano e meio em Viçosa, mas isso me deixou muito assim, empolgado para o curso de psicologia. Foi quando abriu aqui em Caruaru e em 2010 eu entrei como portador de diploma, terminando no ano passado. Isso tem agregado muito valor, porque me ajuda. Eu pensei que era me conhecer melhor. Terminei o curso, vi que não me conheço tão bem assim e não tem como a gente se conhecer tão bem. Mas ajuda bastante, é uma ferramenta, tanto na minha vida secular, porque eu vou exercer inclusive, mas também aqui na igreja, nos meus atendimentos. Claro que sem dúvida nenhuma ampliou os horizontes para que eu possa de fato ajudar um pouco mais e, por que não dizer, ser ajudado também com essa compreensão da psique, das questões da alma, e certamente agregou muito valor à minha caminhada pastoral. Só uma ressalva: em primeiro lugar, eu sou pastor, então essa é a minha primeira vocação. Em segundo lugar, psicólogo. Então que a igreja e as pessoas de Caruaru não fiquem preocupadas, porque em primeiro lugar eu sou pastor e continuarei sendo pastor da Igreja Bethesda, já como a gente falou aqui, quase 19 anos, mas em segundo lugar, psicólogo. Eu sempre tenho dito que eu vou fazer psicologia não negando quem eu sou. Psicologia eu não vou fazer a partir do que eu sou, mas não vou negar o que eu sou. Então, só agrega. Eu acredito que quando eu estou ali falando com uma pessoa aqui da igreja, num ambiente religioso, eu sou pastor, mas também trazendo alguns elementos da psicologia, que me ajudam e certamente faz com que eu compreenda um pouco melhor aquela situação. Mas sempre fazendo essa separação. Eu diria que são os cortes necessários. Na igreja, no ambiente religioso, o pastor, que é psicólogo, e lá fora o psicólogo, que é pastor. Então, fazendo esses cortes, mas evidenciando essa vocação pastoral e também essa minha nova vocação, digamos assim, essa profissão que eu abracei, que é de ser psicólogo. Como psicólogo, eu tenho uma terapeuta. E além da terapeuta, ainda tem a supervisão, que nesses dias nós estamos cuidando, para que também possamos apresentar os nossos casos para esse grupo de pessoas que tenham mais experiências e possam nos ouvir. Então, além da terapia, eu tenho a supervisão. No Ministério Pastoral, nós temos reuniões. Hoje eu tenho uma reunião mensal com os pastores, e eles são os nossos cuidadores, ou seja, cuidamos uns dos outros, falamos de nossas queixas, de nossas angústias, dos nossos dilemas, abrimos o nosso coração, sem medo de censura, dizemos o que sentimos. Isso é muito importante. Eu até, inclusive, eu reitero a importância de que o cuidador seja cuidado. Porque muitas vezes nós cuidamos, é como você falou, temos a ovelha, mas também somos ovelhas. E precisamos ser cuidados, ser ouvidos, porque senão a gente só acumula, absorve e acaba que muitas vezes a gente não tem aquela catarse, aquele alívio. Mas é preciso que nós também sejamos escutados. Alguém já disse que, e aí, já que estamos terminando, que eu morro sendo pastor, mas eu morro mais rápido se me tirar do pastoreio. Então prefiro morrer mais lentamente, mas contanto que seja na evidência ou na vivência pastoral, que é algo que está no meu coração. Eu amo ser pastor. Tanto é que não é a pedagogia, que é fantástica, a psicologia, que vão me tirar do pastoreio. Eu reafirmo, eu amo ser pastor, é uma vocação que está aqui dentro de mim, no meu coração, para vivenciar intensamente. Olha, eu diria que foi quando, dentre alguns acontecimentos, algumas experiências, quando nós iniciamos a Bethesda no dia 14 de novembro de 1996. E eu coloquei 43 cadeiras naquela ocasião, não convidei ninguém, saí sozinho da igreja da qual fiz parte e não quis levar ninguém, não foi uma divisão. Começamos, digamos, do zero. Eu não diria do zero porque alguns amigos disseram: não, eu estou com você, minha esposa, os meus filhos que também foram convidados, não houve imposição para os meus filhos já adolescentes. E naquela ocasião nós tivemos 43 pessoas nas cadeiras que nós colocamos
de várias cores, tamanhos. E no segundo culto, nós tivemos mais de 100 pessoas. E eu vi aquilo como graça de Deus, como, eu diria, uma confirmação, porque eu não saí convidando ninguém, não saí trazendo, chamando, não tinha programa de rádio, não tinha de televisão muito menos, enfim, nenhum meio de comunicação que as pessoas soubessem. Mas o boca a boca e pela história de vida da minha família, na própria igreja que eu fiz parte, então eu vejo isso como uma sinalização de que eu até tinha dito, se vierem pelo menos dos 43, os 23 que se filiaram naquela ocasião, eu já me dou por satisfeito se os 23 voltarem. Mas na realidade, não só os 23, mas muito mais de 100. Nós arrumamos cadeiras emprestadas à Igreja Batista. Nosso irmão Toinho, que hoje é membro aqui, diácono da nossa igreja, ele era da Igreja Batista e trouxe por empréstimo as cadeiras, porque a Bethesda veio para cá e ela não veio assim à revelia. Ela foi apoiada pelos pastores Ameap, na época o pastor Wilson, o pastor Manuel Nascimento e outros pastores, que apoiaram a chegada da Igreja Bethesda. Então eu vejo como uma sinalização, dentre muitos acontecimentos que eu poderia citar, este que especificamente eu citei, foi assim uma sinalização, digamos, dessa graciosidade de Deus em relação à nossa vida. Eu quero parabenizar pela chegada da TV Alfa, pela web, e eu vejo isso como algo da graça de Deus para nos abençoar, com uma programação variada. Então, eu quero que todos recebam este momento como uma dádiva do coração de Deus, onde valores do reino de Deus estarão sendo evidenciados a partir de uma programação comprometida com esses valores. Então, meus parabéns, a minha alegria como pastor da Igreja Bethesda e certamente acreditando que ela vem contribuir com todos nós.